Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Minha voz está voltando aos poucos, ainda não estão 100%, sabe, aquele jogador que ele ainda não está 100%, mas dá para ir jogar? Eu estou mais ou menos nesse sentido aqui com vocês, aos poucos minha voz vai retornando, então por isso que eu vou falar também nesse tom um pouco mais baixo hoje, mas acredito que já no vídeo de amanhã já esteja tudo 100%. Para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por terra, Estadão e Bola VIP, e agora, diariamente, trago informações aqui para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, trazendo sempre atualizações, informações exclusivas, apurações, enfim. Fique até o final do vídeo para você ficar super bem informado sobre o Tricolor Paulista. Vamos começar? Estou gravando aí o vídeo deste domingo. São Paulo enfrenta o Cruzeiro no estádio do Mineirão às 6h30 da noite. Inclusive, eu não estarei presente, mas te convido para conhecer também a Rádio Fute Mais, para você acompanhar a transmissão lá ao vivo da partida, tá? Com a nossa equipe maravilhosa para esse confronto. Inclusive, é por conta disso, da Rádio Fute Mais e do confronto do São Paulo contra o Atlético Mineiro, que eu estou com essa voz que não está tão 100% assim. Mas para o jogo de hoje, vamos trazer algumas informações, mas antes eu queria, vamos repercutir algumas não seriam umas falas, né? Vamos repercutir aqui informações de dois jornalistas que são conceituados, né, que são realmente de primeiro nível hoje no jornalismo brasileiro, que falaram que as atuações do Zubeldia no confronto contra o Botafogo fizeram a diretoria não, eles não falaram diretoria na verdade, eles falaram, o PVC até usa Morumbi, nomeando o estádio como alguém que ficou incomodado com algumas atitudes do Zubeldia em relação ao confronto contra o Atlético, e o Hernan também trouxe que já há um incômodo com algumas decisões do Zubeldia. E aí fica o questionamento, né? Quais que seriam essas pessoas? Quem seriam essas pessoas que estão questionando o Zubeldia? Né? Se são pessoas de fato relevantes ou se é somente um burburinho? O porquê estão questionando o Zubeldia? Porque seria interessante, né? O que estão questionando? O que não estão gostando do trabalho? Seria o dia a dia? Foram as decisões de substituição, de time escalado? Enfim, começa-se a esse burburinho, mas eu, Alexander, tenho a informação de que o Zubeldia está respaldado, tá? Que neste momento não penso em uma troca no comando, mas é esquisito, né? Porque na primeira eliminação do cara já começa aí essas informações, essas coisinhas. Bastou somente uma eliminação para já começar, como se, por exemplo, o São Paulo tivesse contratado todos os jogadores que o Zubeldia pediu. Mas, enfim, fica o questionamento. Na informação que eu tenho, o Zubeldia não está fritado, não existe nada nesse sentido, mas vamos abrir os olhos para essas situações. Até acredito que, mesmo com uma derrota contra o Cruzeiro, nada mude, mas é óbvio que o alerta fica ligado aí se o São Paulo perder para o Botafogo. Mas fica, na minha visão, fica esquisito, né? Porque tudo bem, todos ficamos tristes com a eliminação para o Botafogo, mas é natural o São Paulo ser eliminado para o Botafogo. Desculpa, como história, como instituição, não tem comparação entre uma e outra. O São Paulo é 1000 vezes maior do que o Botafogo. Eu posso estar exagerando que o Botafogo também tem a sua história. Mas o São Paulo é maior do que o Botafogo de uma maneira considerável. Mas hoje o Botafogo tem inúmeras vezes mais chances de ser campeão de qualquer competição do que o São Paulo. É por conta do dinheiro do John Textor? É por conta do dinheiro, é por conta da SAF. Mas há um trabalho também impecável que tem sido feito no departamento de futebol do Botafogo. Então, uma eliminação do Botafogo para o Botafogo é algo natural, mas que, se caso aconteça, a gente vai abrir os olhos, porque alguma coisa aí deve acontecer, já que contra o Atlético Mineiro já começou aí esses burburinhos de dois jornalistas que são bem informados, conceituados, referências na área, referências para mim, inclusive. Então fica aí
o questionamento, a situação. Tá bom? Agora já passando para o jogo contra o Cruzeiro, trazer algumas informações interessantes. Primeiro, o Lisieiro. O Lisieiro, após o confronto contra o Atlético, ele se queixou de algumas dores musculares. O Lisieiro tem questões físicas que a gente já conhece, né, da outra passagem dele no clube, que ele é um jogador que demanda realmente uma atenção física maior. Ele não aguenta mesmo jogo quarto e domingo de uma maneira tão frequente, ele já teve problemas em relação a isso e parece que ainda os continua. O que acontece? Ele sentiu dores musculares, ele treinou com o grupo no sábado, porém o Zubeldia preferiu preservá-lo neste momento, falou, não, pera, já que você está com essas dores, eu não vou, não é o jogo contra o Cruzeiro, por mais que tenha a sua importância, não é o jogo que eu precise colocar o Lisieiro no sacrifício. Então, dá uma segurada, você não viaja, vai se recuperar, treina normalmente, mas para o confronto contra o Botafogo, a tendência é dele estar à disposição, tá bom? Então, essa questão do Lisieiro, por mais que esteja fora contra o Cruzeiro, ele não preocupa para o confronto contra o Botafogo e vai ser opção aí para o técnico Zubeldia. Falar de Lucas Moura. Lucas Moura está com desgaste físico, né? E é até natural, porque ele não teve essa pausa da data FIFA, né? Ele foi nessa loucura de viaja para a seleção brasileira e depois também tem a viagem de volta e rapidamente já teve que estar à disposição contra o Atlético Mineiro 48 horas depois de ter jogado alguns minutos com a seleção. E aí também teve que ele jogou na sexta-feira passada também pela seleção, então ele vem de uma sequência de jogos com a camisa do São Paulo, e aí por conta desse desgaste, o Zubeldia preferiu preservá-lo, né? O Zubeldia não quer arriscar, forçar um pouco a barra com o Lucas neste momento, não faz sentido, até porque tem um confronto contra o Botafogo. É outro também que, por mais que esteja com desgaste físico, por mais que neste momento não vai ser opção para enfrentar o Cruzeiro, não terá problemas para enfrentar o Botafogo. A ideia, inclusive, de preservá-lo seria justamente essa. Você tira o Lucas desse jogo, ele tem um tempinho maior de recuperação, né? 6 dias de recuperação de um jogo para outro, e aí ele pode estar 100%, pode estar tinindo para o confronto contra o Botafogo na próxima quarta-feira no Newton Santos. Beleza? Continuando também, trazer, para ajudar também, resfriado, minha rinite começou a atacar. Hoje, esse final de semana, ó, estamos bem, de saúde. Estou igual o Lucas, preciso ser preservado. Falar sobre Santiago Longo e Yamal Lewis, os dois, vamos trazer um pouquinho desse cenário. Os dois, eles viajaram para BH, né, podem fazer a sua estreia. E aí, o Santiago Longo tem treinado com o time desde a quinta-feira passada, né, na reapresentação. Ele chegou, está treinando, aí ficou mais de uma semana treinando, né? Então ele está 100% fisicamente e com ritmo de jogo, porque o Santiago Longo, ele estava jogando no Belgrano, lá no Campeonato Argentino, e estava com sequência de jogos, ele era titular absoluto, então em termos de ritmo de jogo e minutagem, ele está muito bem. O Yamal Luz, ele está bem fisicamente, mas ainda não está com tanto ritmo de jogo. Por quê? Porque é natural, ele estava numa pré-temporada, né, com o Newcastle, depois de uma temporada europeia, jogou ali alguns minutos na data FIFA, mas ainda não está 100% com ritmo de jogo. Então a tendência é de Yamal Luz começar no banco de reservas, o Santiago Longo tem chances sim de começar como titular, tá? Eu vou trazer uma provável escalação para a gente destrinchar um pouco o que pode ser esse time, tá bom? Vamos lá. Eu acredito que vai Rafael. Igor Vinícius é certeza, porque Rafinha e Bobadilla estão suspensos. Rafael, Igor Vinícius, Ferrarese, Sabino e Michel Araújo. Aí vem dúvidas. Luiz Gustavo ou Santiago Longo? Eu apostaria no Santiago Longo, porque o Luiz Gustavo jogou a partida inteira contra o Galo, já tem uma idade avançada e tem um confronto contra o Botafogo. Marcos Antônio, acho que finalmente vai jogar como titular. Santiago Longo, Marcos Antônio, acho que o Luciano joga. Luciano ou o Rodriguinho, mas eu acho que ele vai de Luciano para dar um time misto ali, para mesclar um pouquinho. E aí na frente, acredito eu, Eric
William Gomes e acredito que Caleri, por mais que possa pintar, e o André Silva, acredito que o Caleri. O Luiz Gustavo entra um pouco na seara de ter alguém como titular também, para não precisar trocar todo mundo. Aí você teria 4 jogadores titulares, Rafael, Luiz Gustavo, Luciano e Caleri. Você manteria basicamente quase que uma espinha dorsal. Então eu apostaria um pouquinho nesse time. É algo parecido com o que ele fez contra o Vitória. E aí, mas eu não sei não se o Santiago Longo realmente não pode ter essa oportunidade como titular. Ainda tem um Galopo também que ele poderia trazer como opção, né? E aí você joga num 4-3-3, você poderia jogar com o Santiago Longo, Marcos Antônio e Galopo, e aí você sacaria o Luciano do time. Enfim, também não sei se o Luciano jogando hoje pode ser um indício que ele pode ser reserva contra o Botafogo, mas é um pouquinho da gente destrinchando um pouquinho dessa provável escalação. Deixa aí seus palpites nos comentários, o que você acha sobre esse confronto. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui do São Paulo Futebol Clube. Amanhã, às 9h45, eu tenho um live com o pessoal dos maiores tricolores do mundo. Então, 9h45 da manhã, estarei com o Matheus Cigato aqui, trazendo todas as informações e repercussão aí do confronto contra o Cruzeiro. Os links aqui estão na descrição das minhas redes sociais e também dos cursos da Futebol Interativo. Beleza? Espero que a gente tenha passado bem por tudo. Ótimo domingo, né? Que o São Paulo consiga os 3 pontos também para dar uma acalmada e ganhar confiança aí para o confronto contra o Botafogo. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Beijão. Bom domingo para todo mundo.